E eu gostaria de falar com os irmãos, olhando para essa realidade do texto que nós acabamos de ler aqui. É um texto que sempre mexe bastante conosco, conquanto ele seja bastante objetivo. E talvez por isso um pouquinho mais difícil de ser explanado, exatamente porque ele é bastante objetivo. Então eu peço que você, por gentileza, mantenha a sua Bíblia aberta. A gente vai caminhar um pouquinho por esse texto, vamos consultar alguns outros na Palavra de Deus, em confirmação daquilo que o Espírito Santo de Deus entendeu por bem escrever para a gente pela grafia do apóstolo Paulo, não é? Então, o texto, ele nos chama a uma reflexão, e já com o leitor inicial, o diretor do programa, nós lemos o capítulo 1 a partir do versículo 3, em cuja oportunidade toda a Igreja de Cristo é chamada para bendizer, exaltar, glorificar, para prestar um culto a Deus, porque em Cristo Jesus nós recebemos todas as bênçãos das quais nós precisávamos. O coral acabou de cantar conosco e cantamos a parte final, a estrofe final, que em Cristo Jesus nós alcançamos a vida eterna. E encontrar essa perspectiva resulta exatamente da primeira informação do texto, no versículo 1 do capítulo 2. Nós estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados, e nesse exato momento, nesse estado em que nós nos encontrávamos, Deus nos amou de uma maneira espetacular. Nós, nesse ato da morte, nós rompemos com Deus. Pensar nessa realidade, precisamos voltar rapidamente à perspectiva bíblica que nós encontramos em Gênesis, no capítulo 1. Capítulo 1 de Gênesis, nós fomos criados por Deus para o louvor e para a glória dEle. Nós não conhecíamos o mal, nós estávamos ligados a Deus todos os dias, num contato pessoal. A presença de Deus não era só percebida, mas era vista. Deus interagia todos os dias com o ser humano. Mas a história registra para nós que, por desobediência, nós entramos em rebeldia contra Deus. Deus estabeleceu os limites de ação humana para manter a comunhão eterna com Deus. Nós não fomos criados para a morte, fomos criados para uma comunhão eterna com Deus. Mas a rebeldia, ela estabeleceu uma separação, um distanciamento desse Deus bondoso, criador, amoroso. E em face disso, segundo a própria propositura divina, se nós escolhêssemos esse caminho, nós morreríamos literalmente. O Senhor Deus já ensinava desde o começo. É bem verdade que Adão e Eva, naquele exato momento do pecado, quando se rebelaram contra a vontade divina, quando fugiram da presença de Deus, é bem verdade que não se deu ali a morte física ainda, mas se estabeleceu também a morte física ali. 3 tipos de morte são vistas, então, na perspectiva de Efésios 2:1. O que acontece primeiro com eles? Eles morrem espiritualmente. Adão e Eva, que estavam acostumados ao contato diário com Deus, ao perceberem agora, após o advento do pecado, na viração do dia, que Deus estava novamente presente no Éden para uma nova interação com o homem, eles já saem correndo, fogem da presença de Deus. Eles já não tinham condições de se permanecerem na presença de Deus como faziam antes. Algo mudou interiormente. Agora já não havia mais a ligação do espírito do homem com o espírito de Deus. Ali se estabeleceu a morte espiritual. Com o estabelecimento da morte espiritual, a sentença do Deus que é justo
já estabeleceu também a morte física. A partir dali, o homem começa a definhar para a morte física. E nós sabemos, ela é uma consequência do pecado ainda nos nossos dias. E a terceira morte de que fala o texto nos reporta a morte eterna. Quando Jesus vier outra vez, todos aqueles que ao longo da sua existência não fizerem o caminho de volta, não se reconciliarem com o Senhor, experimentarão definitivamente a morte eterna. Esta é uma consequência do pecado. E assim, então, o Espírito Santo convoca Paulo, para que Paulo nos informe acerca desta gloriosa bênção que Deus nos dá. Quando nós estávamos alijados da presença do Senhor, quando nós estávamos em rebeldia com Ele, quando nós estávamos pressionados para não fazermos o caminho de volta, Ele nos deu vida. Aprove a Deus nos dar vida. Os versos 2 e 3 mostram para a gente a pressão que nós sofríamos e a pressão que sofrem aqueles que ainda não fizeram o caminho de volta em reconciliação com o Senhor Jesus. Diz-nos assim, eu te peço por gentileza para conferir na sua Bíblia. Versos 2 e 3 do capítulo 2. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, e entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Quero destacar 3 forças importantes aqui atuando sobre aqueles que já estão mortos nos seus delitos e pecados. Como pode o homem buscar a salvação? Como pode encontrar o homem a salvação se, estando alijado da presença de Deus, sem a perspectiva de uma vida eterna, desligado espiritualmente de Deus, olhando apenas para a perspectiva da morte física, sem esperança do amanhã? Como pode o homem encontrar o caminho se agora ele sofre também a pressão dessas 3 forças que eu quero destacar com vocês? No verso 2, por gentileza, a primeira força que milita contra o ser humano é o próprio mundo. O mundo, a gente resumidamente pode entendê-lo aqui apenas como um estilo de vida, como as pressões naturais que a gente experimenta todos os dias. Todos os contextos que nós vivemos todos os dias. Nós somos pressionados a pensar como o mundo, a viver como o mundo, a decidir como o mundo decide. Nós somos pressionados a andar de acordo com a maré. Nós somos pressionados a viver um estilo de vida que é interessante para o mundo. Talvez fosse desnecessário destacar, mas é impressionante, meus irmãos, quando a gente percebe a ação e a reação de algumas pessoas em momentos como o Brasil vive hoje, em momentos extremados. É impressionante como a gente percebe o mundo indo para extremos radicais e opostos. Como se a salvação, como se a resposta estivesse num dos extremos. Na pior das hipóteses, se nós dependêssemos mesmo de alguma figura humana, nós precisaríamos, no mínimo, buscar uma centralidade. Mas falta centralidade, falta equilíbrio, falta razão nessa hora, e a gente discute por opinião, a gente briga. É impressionante como a gente rompe as amizades, desfaz os laços familiares, apenas por discussões de extremos, baseadas em opiniões.
Este é só um dos exemplos. O mundo nos pressiona o tempo todo. O mundo nos faz tomar decisões, por vezes contrárias aos princípios da palavra de Deus. E o grande risco quando não se conhece esses princípios. Vamos pensar então nesse mundo como esse estilo de vida. Um conjunto de valores. A segunda força que nos pressiona, no verso 2, é identificada como a potestade do ar. Este, na Bíblia, é um dos nomes de Satanás. Satanás é identificado nesse texto como a potestade do ar. E o texto está dizendo para nós que Satanás atua na vida daqueles que são desobedientes, para que eles desobedeçam ainda mais. Naqueles que estão mortos, para que eles não voltem a viver. Naqueles que são rebeldes, para que eles sejam ainda mais rebeldes. E a terceira força, já está no verso 3, a terceira força é a nossa carne. Entendendo a nossa carne também como uma maneira de pensar, uma maneira de expressar, aquela que evidencia a forma do homem falível, o homem decaído. Pesquisando um pouquinho na palavra de Deus, a melhor descrição que eu encontrei para essa realidade da carne, do ser humano decaído, está em Romanos, no capítulo 7, os versículos 14 e 15, que eu queria te convidar para vir rapidamente nesse texto. Romanos, capítulo 7, versículos 14, melhor dizendo, a 25. Assim diz a palavra de Deus. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço exatamente o que eu prefiro, e sim o que eu detesto. Ora, se eu faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer, o bem, está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque eu não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei, de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei guerreando contra a lei da minha mente. Me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a minha mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Essa é uma luta interna, constante. Todos os dias nós lutamos, todos os dias nós guerreamos. Há um cantor cristão que simplifica isso dizendo assim: mas todo dia o pecado vem. Toda manhã o pecado vem. Todos os dias nós somos abordados, questionados. Todos os dias nós somos pressionados ao pecado. Conquanto sejamos cristãos, conquanto já tenhamos entregue os nossos corações para o Senhor, nenhum de nós consegue, 100% do tempo, viver nesta retidão, porque nós ainda não fomos glorificados.
Mas a realidade do texto, que mostra para a gente o quanto nós, que já entregamos o coração para Jesus, sofremos, é evidenciar que aquele que ainda não entregou o coração para Jesus, esse sofre muito mais, e nem ao menos consegue discernir, e talvez nem lute desta forma, talvez viva de angústia, buscando uma saída, uma resposta, uma libertação que nem ao menos saiba o que é, mas está lá, estabelecido o problema no seu coração. A carne é traiçoeira, vive conosco e nos incita ao pecado todo dia. No final do verso 4, está dito que nós éramos, portanto, por causa dessa rebeldia, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Todos aqueles que ainda não se renderam a Cristo Jesus, ou aqueles que estão nos caminhos do Senhor, nós nos parecemos pela criação. Todos nós fomos criados por Deus. Deus criou todas as coisas. E nós precisamos pensar que Deus também criou o homem que hoje está em rebeldia. Nada escapou do projeto de Deus. Todas as pessoas foram criadas por Deus. E o texto diz, conquanto Deus tenha criado todas as pessoas, aqueles que se rebelaram continuam sendo identificados por Deus como filhos, mas como filhos da ira de Deus. E o Deus que é justo vai cumprir a sua justiça um dia. O Deus que é justo precisa, por sua característica, pôr em prática o cumprimento e implementação da sua justiça. Porque Deus não nos criou para a rebeldia, mas alguns andam em rebeldia. Eu preciso fazer um exercício com você, para que a gente entenda essa diferença. Então, volte, por favor, no capítulo 1. E veja, por gentileza, os versículos 4 e o versículo 5. 4 e 5, por favor, do capítulo 1. Está dito assim na palavra de Deus: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor, nos predestinou para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Muitas coisas poderiam ser destacadas aqui, mas eu quero destacar apenas esta diferença que parece sutil, mas fundamental, essencial. Aqueles que não têm Jesus são criaturas de Deus e considerados filhos da ira. Deus vai julgar o mundo. Outra vez Jesus virá aqui, e não haverá tempo mais para arrependimento. Mas aqueles que se rendem a Cristo Jesus, conforme nos diz o texto, são considerados filhos de adoção, e são agora filhos amados, escolhidos para serem irrepreensíveis diante dele, para serem, conforme nos diz o texto, em amor, predestinados como filhos de adoção. Cristo Jesus morreu para que nós tivéssemos paz com Deus. Mais do que paz com Deus, nós fôssemos considerados filhos amados de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E isso faz toda a diferença. Porque agora a nossa natureza é alterada. A nossa natureza é transformada. Se no versículo 3 do capítulo 2, as pessoas estão sem Cristo, e a sua natureza é de rebeldia e rebelião contra Deus, e por isso são caracterizados como filhos de desobediência, como filhos da ira de Deus. Nós precisamos pensar um pouco neste quadro também,
E aí é necessário que a gente reporte à mente aquela noite para chegar à quarta-feira, quando Jesus é crucificado. Pensar um pouquinho naquela noite. Jesus orando por 3 vezes: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. A Bíblia diz que Jesus ora tão intensamente, Jesus se dedica tanto a esta oração, que o seu suor se transforma em gotas de sangue. E a pergunta é: por que Jesus faz isso? Estaria Jesus à beira de desistir do plano? Se Jesus desiste do plano de salvação, o que seria de nós? Mas não. O contexto todo mostra para a gente que o grande temor de Jesus naquela madrugada, já vai clareando a quarta-feira, Jesus está clamando a Deus, porque ele sabe, pastor Nivaldo, que no dia seguinte seria o momento de entregar a vida dele por mim e por toda a humanidade. E ali ele estaria na cruz, e o próprio Deus despejaria sobre ele toda a sua fúria pelo pecado de toda a humanidade, e ele morreria sozinho naquela cruz. Mas o profeta Isaías nos diz que por esse ato nós encontramos paz com Deus. Pelas pisaduras dele, nós encontramos paz com Deus. Mas Jesus carregou sobre si toda a fúria de Deus pelos nossos pecados. Em Jesus, Deus cumpriu toda a justiça sobre as nossas vidas. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, olhe o verso 4, por gentileza. O texto nos diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, veja o 5, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Glória a Deus, glória a Deus. Por gentileza, volte seus olhos, capítulo 1, verso 4 e 5. Aliás, 4, 5 e 6. Nós vamos encontrar aqui a repetição por 3 vezes da mesma preposição que diz para a gente um pouco desse amor de Deus. O texto que a gente acabou de ler diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós estávamos pressionados pelo mundo, nós estávamos pressionados pela carne e por Satanás, para não olharmos para Deus. E agora o texto diz que Deus nos amou de uma forma tão espetacular, que operou algumas coisas em nossa vida. As preposições, a preposição, melhor dizendo, que se repete, é para, quando a gente olha o verso 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para quê, gente? Para sermos, pode dizer, santos e irrepreensíveis perante Ele. Nós precisamos glorificar a Deus, porque nós estávamos rebelados, nós estávamos em briga, fugindo da presença de Deus. Mas Ele nos escolheu. E bateu o carimbo assim, ó. Você é santo e irrepreensível em Cristo Jesus. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Cristo Jesus quem o justifica? Glória a Deus. Aleluia. Nós não tínhamos como pagar essa dívida, mas em Cristo Jesus, nós fomos escolhidos por Deus. E agora nós somos vistos lá do seu trono de graça como santos e irrepreensíveis. Quando se repete a primeira vez a expressão, no verso 5, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. É fácil amar ao bom.
É fácil amar as pessoas que têm virtude. As coisas que são virtuosas é fácil amar. Mas amar o desigual, amar aquele que nos ofende, aquele que nos agride, aquele que é contra nós, esse não é um exercício simples. E talvez a gente tenha muita dificuldade com isso mesmo. Mas nós estamos diante de um Deus que lida com uma outra realidade, com outra perspectiva. Deus não ama porque Ele encontra virtude em nós. Deus nos ama porque Ele é virtuoso. A Bíblia diz que Deus é amor. O amor é a essência de Deus. Deus ama porque Ele é amor. E não porque a gente é bom. Deus seja louvado por isso. Porque Ele é bondoso, amoroso e nos ama com um propósito. Olha o verso 6. Para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Deus seja louvado. Glória a Deus por isso. Aleluia. Voltemos para o versículo 4, capítulo 2. Nós encontramos aqui como destaque a misericórdia de Deus. Porque Deus é rico em misericórdia. Exatamente no momento em que nós merecíamos o juízo de Deus, a misericórdia suplantou o juízo de Deus. E em Cristo Jesus, nós alcançamos misericórdia. Aleluia. O texto diz que por causa dessa essência de Deus, por causa da natureza divina, que aqui Ele expande de forma espetacular. Então Deus é rico em misericórdia, mas Ele tem um grande amor. Talvez tenha sido essa a melhor expressão do Espírito Santo para nos fazer compreender a extensão, a profundidade, a dimensão do amor de Deus. É interessante, no capítulo 4, capítulo 3, melhor dizendo, Paulo vai tentar explicar para a gente e vai por isso se colocar de joelhos e fazer a segunda oração nessa carta pela igreja, para que a igreja, conjuntamente, a gente firmados e arraigados em corpo como somos, igreja, juntos, a gente possa compreender as dimensões do amor, a altura, profundidade e o cumprimento dela. É um esforço, irmãos, que a nossa mente não consegue chegar lá. Eu sempre gosto de pensar numa das dimensões, a profundidade do amor de Deus. E de novo eu sou forçado a voltar lá naquela noite de terça para quarta e a quarta-feira. Mas isso me reporta a um tempo anterior, lá no Conselho Eterno, antes da fundação dos tempos, quando a Bíblia diz para a gente em João 3,16, que Deus amou o mundo de uma maneira tal que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Aleluia. Sendo Deus, se fez homem, assumiu o nosso lugar, viveu a nossa realidade, pagou a nossa dívida, nos comprou e nos isentou. E agora Ele é o nosso irmão mais velho. Somos co-herdeiros em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Tudo isso dentro de um plano eterno. Tudo isso dentro de uma proposta maior. O amor de Deus sobrando em grande escala. Olhando para o capítulo 1, versículo 10, por gentileza. Diz-nos a palavra de Deus. Aliás, no versículo 9, diz que Deus vai desvendar um mistério para a gente e vai, por sua graça e suprema bondade, Ele propôs em Cristo Jesus fazer convergir
na dispensação dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. A ideia, para quem sabe os leitores originais da carta de Paulo aos Efésios, fosse um pouco mais clara do que para nós. A ideia nos remete à figura de exércitos em oposição, em guerra. E o exército vencido tem algumas pessoas que são dizimadas, alguns que fogem, e outros que levantam a bandeira branca e se oferecem como prisioneiros do novo exército. E esses que se oferecem como prisioneiros do novo exército, eles são arregimentados e colocados debaixo de um novo comandante. Eles desprezam o comandante anterior e agora eles se submetem ao novo comandante, às novas instruções, às novas orientações. Paulo está dizendo para nós que nós estávamos rebelados contra Deus, mas Deus tem um plano eterno e Ele vai fazer no tempo dEle, por graça, por misericórdia, por bondade, Ele vai trazer todas as coisas e colocar debaixo do único comandante, da única cabeça, que é o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Aleluia. Então perceba que no propósito divino, olhando ainda capítulo 1, os versículos 22 e 23, que a igreja de Cristo já pode se alegrar por isso. Porque a igreja de Cristo já está reconhecendo o senhorio de Jesus Cristo. A igreja de Cristo já é vencedora, portanto. Se o plano de Deus é trazer todas as coisas para submeter sob o comando de Jesus, a igreja já está. A igreja já vive essa realidade. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Deus seja louvado por sua graça, por sua misericórdia, porque Ele nos escolheu, Ele nos conhece, Ele sabe como nós somos limitados, mas mesmo assim, a despeito das nossas falibilidades, Ele nos ama e nos arregimenta para o seu serviço. Glória a Deus por isso. Quando nós merecíamos morte, em Cristo Jesus, nós ganhamos vida. Nós cantamos aqui, a vida eterna em Cristo Jesus. Nós não estamos mais mortos. Nós não sofremos mais da morte espiritual. Agora nós estamos novamente ligados a Cristo, novamente ligados em Deus. Nós temos paz com Deus, aleluia. Jesus é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Deus é o Criador, mas é o nosso Pai Celestial. E a gente pode orar a Deus, querido Pai Celestial, nós não estamos mais em rebelião, não somos filhos da ira. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome. Quando nós estávamos sentenciados para nunca mais existir, e então experimentaríamos a morte eterna como consequência do pecado, a perspectiva futura sem Cristo é a morte definitiva, é o inferno. Aí então, em Cristo Jesus, nós descobrimos graça, vida eterna, certeza de que a gente vai para os céus. O versículo 6 diz para a gente que juntamente com Ele nós fomos ressuscitados em Cristo. E em Cristo Jesus, Deus nos fez assentar nos lugares celestiais, quando nós já merecíamos morte. Quando nós não experimentaríamos mais nenhuma perspectiva de relacionamento com Deus, Criador dos céus e da terra. Quero que você olhe para os dois versos 5 e 6. Existe uma relação, uma repetição.
a nossa dependência, a nossa salvação em Cristo. Porque somente dessa forma, a gente pode ter vida eterna. Juntamente com Cristo, versículo 5. E a gente só pode ter esperança de ir para os céus, versículo 6. Juntamente com Cristo. Então, quando a gente volta à perspectiva da morte de Cristo na cruz, a gente precisa pensar em figuras que nos façam compreender esse exercício divino para a nossa salvação. Essa semana a gente participou de duas cerimônias de casamento. A mesma cena, nas duas cerimônias, me chamaram a atenção. E eu pensei ali, já nessa mensagem, eu fiquei olhando a fisionomia das pessoas, dos familiares, quando as perguntas foram feitas para os noivos, respectivamente. Mais ou menos assim. É de livre e espontânea vontade que você comparece a essa cerimônia para se casar ou se unir em matrimônio com fulano, cicrano? E a pessoa respondia sim. E é interessante que a expectativa toda da audiência era o sim. Mas mesmo diante da expectativa, quando as pessoas respondiam positivamente, todos sorriam ainda mais. Havia motivo de alegria. Logo em seguida, o ministrante orava e os declarava constituídos em família, marido e mulher. Uma alegria total entre os presentes. Lá na cruz, o Senhor Deus perguntou para Jesus: é de livre e espontânea vontade que você oferece a sua vida para unir-se em matrimônio espiritual com a minha igreja? E Jesus disse: está consumado. Sim. A Bíblia diz que houve alegria nos céus. A assistência se alegrou. Alegria no coração de Deus. E agora a pergunta é feita à noiva. É de livre e espontânea vontade que você aceita o sacrifício de Cristo para que você tenha vida e a tenha com abundância? Está consumado, juntamente com Cristo, para o louvor da sua glória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero te convidar a fechar os seus olhos, assim como você está. Querido Pai Celestial, nós te louvamos e te engrandecemos por causa do teu grande amor conosco e por causa da tua misericórdia rica, Senhor Deus, que nos alcançou quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, desfigurados pelo mal que o pecado operou em nós, a nossa mente totalmente estragada, sem compreender a tua vontade, mas o Senhor nos amou naquele estado terrível em que nos encontrávamos. E Cristo Jesus, que é perfeito, se dispôs a morrer em nosso lugar, para que a gente pudesse encontrar perfeição e ser vistos no teu trono de graça, como tua igreja, corpo de teu Filho amado Jesus, o nosso Salvador, santos, perfeitos e irrepreensíveis. Obrigado, meu Deus. Por tua graça e misericórdia, eu te peço que o Senhor continue operando nos nossos corações, para que esse sim que um dia o Senhor Jesus nos deu lá na cruz, a gente tenha força em Cristo Jesus para responder positivamente todos os dias da nossa vida. E eu peço ao teu Santo Espírito, ó Deus, que se porventura houver alguém
ouvindo a Tua palavra hoje, e essa pessoa ainda não tomou essa decisão, o Teu Santo Espírito ajude essa pessoa agora, Senhor. O Teu Santo Espírito, ajudador como é, a Tua palavra diz que o Teu Santo Espírito vem para glorificar Jesus. Que o nome de Jesus seja glorificado nessa ressurreição espiritual, ó Deus. Nesse encontro desta pessoa com o Teu Filho amado Jesus, para o louvor da Tua glória. Transforma vidas, restaura a vida, apaga o nosso pecado e mantém o nosso nome no livro da vida para o dia glorioso da vinda de Cristo Jesus. Nós oramos, Senhor, com perdão pelos nossos pecados. Amém.